Olá amigos, como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. Antes de mais nada, eu gostaria de falar com vocês que eu estou aí bem emocionado em saber que a Taylor acabou de lançar o 8º álbum de estúdio dela, né, o Folklore. E eu queria justamente trazer nesse vídeo de hoje uma análise visual do conceito visual, né, do álbum, porque se tem uma coisa que eu gosto de fazer sempre que um artista que eu acompanho lança algo novo, é justamente analisar o conceito visual da obra ou da era, né, no caso. E convenhamos que a Taylor é uma artista cuidadosa nos mínimos detalhes, né, ela participa de tudo, seja da composição, seja da produção, da fotografia. Então a gente vê que, tipo, no clipe agora, né, a gente teve o clipe de Cardigan, acho que é assim que fala, Cardigan. A gente viu agora no clipe da faixa Cardigan que foi ela mesma quem dirigiu o clipe. Então a gente percebe esse prazer que ela tem em participar da sua própria obra, né? Isso é bom porque dá autenticidade ao trabalho. Antes que eu me esqueça, a fotógrafa responsável pelo Folklore, que é o 8º álbum de estúdio da Taylor, é a Beth Garabet, que é uma fotógrafa do Texas. E ela basicamente trouxe essa coisa intimista do campo que o próprio tema, né, tipo, do álbum propõe, já que o folk, ele é um estilo aí que surgiu no período pré-industrial. Vale frisar aí que no quesito sonoro o álbum transita um pouco aí entre o folk, o light rock e o country também, né? Tem elementos country em algumas músicas. E assim, indo pra estética do álbum, uma das coisas que eu vejo de mais legais em relação ao conceito fotográfico, principalmente desse álbum, é que ele mais uma vez traz uma ruptura entre eras. Se tem algo que eu admiro em relação a Taylor, quando a gente diz em relação à construção das eras, né? Se tem algo que eu admiro nela como estrategista e como alguém dona do seu próprio processo criativo, é que ela sempre pensa nas eras, não apenas como momentos isolados de sua carreira, mas momentos contínuos. E fotograficamente falando, eu vejo essa evolução desde a era Red, por exemplo. Na era Red, a gente teve como fotógrafa do álbum, né, a Sarah Barlow, que fez fotos incríveis. São fotos com essa pegada intimista. Tinha fotos ambientadas no campo e tinha fotos ambientadas em lugares fechados, eu acho que no quarto, por exemplo. Inclusive, é o álbum que eu mais gosto fotograficamente falando. E ela trouxe uma vibe um pouco parecida com a do álbum atual, mas que difere justamente na finalização das fotos. E essa finalização, quando eu digo finalização, eu digo em relação à edição, em relação às cores, ela justamente vai dialogar com o conceito da era, porque, por exemplo, a era Red é uma era intensa, é uma era que, por mais que seja intimista, né, já que boa parte das músicas contam experiências pessoais da própria Taylor, experiências ruins e boas, é uma era que fala sobre a intensidade do amor. Então, nada mais justo do que as fotos terem cor mais fortes, né, ter ali o vermelho presente na composição das cores, a temperatura das fotos ser uma temperatura quente. Então, tudo isso ajuda para que o conceito visual do álbum dialogue com a proposta da era. Logo em seguida, depois do Red, a gente tem mais uma ruptura na carreira da Taylor, que é o 1989, que é um álbum em que ela faz uma ruptura não apenas visual, mas sonora, né? Porque é o primeiro álbum pop da carreira dela. Inclusive, eu considero como o álbum que consolidou ela no mainstream da música, né? Foi um divisor de águas na carreira e também influenciou aí vários artistas que vieram logo depois. E como a proposta do 1989 era justamente essa coisa mais alegre, mais dançante, mais viva, as fotos são ambientadas na cidade de Nova York, né? Como ela quis trazer esse conceito pop, nada mais justo do que ambientar o ensaio fotográfico na cidade onde as coisas acontecem lá nos Estados Unidos. E uma das coisas também legais do conceito visual da era e do álbum principalmente, é que como o álbum ele tem no nome dele, né, a proposta é fazer uma referência ao ano em que a Taylor nasceu, as fotos com aquele teor de Polaroid, de edição mais vintage, com aqueles efeitos meio que queimado, né, de foto queimada. Isso ajudou a reforçar esse conceito de ser um álbum com uma pegada um pouco mais retrô, já que sonoramente falando ela também explorou aí alguns elementos das músicas pop dos anos 80 e 90, né, já que a gente vê aí na produção o uso de sintetizadores, aquela coisa mais ambientada. Então, tudo isso dialogou de uma forma única e ajudou a era 1989 ser a era que foi, de sucesso, né, uma era redondinha ali, com um conceito bem feito. Logo em seguida tivemos mais uma ruptura na carreira da Taylor, que foi o Reputation, que diferentemente do 1989, ele quis trazer um pop mais denso, mais dramático, mais agressivo. E diferente dos dois álbuns anteriores, que quem assina as fotografias é a Sarah Barlow e o marido dela, o Scofield, no Reputation quem assina é o duo Murt e Marcus, que é um duo de fotógrafos da moda, né? Tipo, a gente sabe que como a estética do Reputation trazia essa coisa da mídia, da reputação, das revistas, sair do viés fotográfico abordado nos álbuns anteriores e ir para um viés totalmente de estúdio, casou com a
proposta do álbum, que era justamente ter essa coisa mais da mídia, né? Tipo, mais impessoal. No Lover, a fotógrafa é a Valéria Rocha e ela traz de volta, né? Ela resgata um pouco essa coisa intimista que a gente já via em alguns trabalhos anteriores da Taylor, mas com uma pegada um pouco mais, digamos assim, mais moderna, já que a gente vê aí, por exemplo, o uso dos tons pastéis, né? Das candy colors, que a gente chama, das cores de doce, esse azul clarinho, esse rosa clarinho. Então tudo isso combina com a vibe do álbum, que é uma vibe alegre, né? A gente teve ali o first single, que é o single Me, que muitas pessoas inclusive não gostam, mas a proposta do álbum, que é um álbum apaixonante, é um álbum que fala sobre amor, sobre se abrir pra vida, sobre felicidade, sobre deixar dias escuros pra trás. Então é uma proposta que casa muito bem com isso, visualmente falando. Já no álbum atual, que é o nosso querido Folklore, a gente vê mais uma vez uma ruptura que a Taylor faz em sair totalmente dessa vibe mainstream, pop, descolada e voltar, resgatar, né, uma vibe intimista, só que diferente da vibe intimista das eras antigas, ela quis trazer um pouco mais de maturidade. Inclusive eu acho que foi por essa questão que ela optou por usar as fotos preto e branco, né, porque dá um ar de maturidade, dá um ar de ser algo mais velho, de ser algo mais maduro. E a Taylor agora fez 30 anos, né, então ela tá bem madura, ela tá numa fase da vida em que ela tá pensando muito sobre família, ela já tá consolidada na carreira, né, então ela tem parado para refletir sobre amor, sobre a mãe dela que passou por momentos ruins em relação ao câncer. Então tudo isso conta pra vibe que ela quer trazer em relação ao trabalho dela, porque a Taylor é muito ligada com o trabalho dela, sabe? Ela é muito íntima com aquilo que ela faz. Quando a gente recebe um álbum dela, a gente tá recebendo um capítulo de algo que aconteceu e que tá acontecendo na vida dela naquele momento. Então eu percebo que quando ela traz esse conceito das imagens no campo, aquela coisa simples, sem muita produção, no clipe de Cardigan, por exemplo, ela abordou muito isso, né? Tipo, imagens com pouca iluminação, temperatura de luz mais quente, então traz aquela coisa mais calorosa, de aconchego, de unidade, de pessoalidade, e é muito bom porque eu sou muito fã dela quando ela tá nesse estilo, né? Inclusive quando a proposta do álbum saiu ontem, a primeira coisa que eu pensei foi em Safe and Sound, que é uma música que ela fez pro filme Jogos Vorazes, que tem essa pegada meio folk, e que era uma música que eu gostava muito, né? Na verdade eu gosto muito, é uma música que eu escuto até hoje, e quando eu vi a proposta do álbum, a primeira coisa que eu pensei foi ela, porque eu já sabia que era algo que a Taylor já tinha feito e eu sabia que era algo que ela fazia muito bem. Então foi algo que me deixou muito satisfeito, né? A gente viu que, por exemplo, em relação ao first single que ela lançou, agora o Cardigan, né? Que foi o single de introdução da era, que é o single que abre e que mostra para as pessoas aquilo, um pouco do que o álbum vai apresentar. Então a escolha é totalmente diferente da era anterior, que foi Me, né? Tipo, uma proposta totalmente oposta, porque é uma proposta intimista, pessoal, e na era anterior a gente teve aquela coisa mais alegre, mais despojada, sem muitas preocupações, sem muitas formalidades. Se a gente for fazer uma análise das 3 cenas do clipe de Cardigan, porque a gente tem 3 cenas, né? Tipo, a cena da sala, que é a cena onde ela tá numa sala fechada e que tem uma iluminação, pouca iluminação, né? Mas uma iluminação quente. Essa iluminação quente dá aquela sensação de aconchego, então a gente tira ali que aquela é uma cena que expressa um momento introspectivo, de reflexão. A gente tem a cena do campo, que é uma cena assim mais clara, né, mais viva. Então ali representa a tranquilidade, ao meu ver, na minha interpretação, né? E também temos uma cena em que ela tá ali, eu acredito que seja no mesmo local do piano, só que durante uma tempestade à noite. E eu acho que o balanceamento dessas cenas justamente traz a mensagem que a Taylor quer trazer nesse álbum todo, que é como a vida ela é um mix de situações, de emoções, de coisas que nos fazem ficar bem em um determinado momento, que nos faz sofrer em outros, mas tudo isso junto contribui para nos construir, nos reconstruir de maneira mais sólida, mais fortificada e mais amadurecida. Isso é bem bacana. Inclusive eu sei que a gente não tá focando nas músicas nesse vídeo, eu posso fazer um vídeo depois aí focado na questão de análise de faixa a faixa, mas minha faixa preferida do álbum é My Tears Ricochet. Gente, só dando aqui uma pausa no vídeo para corrigir minha pronúncia errada, que é My Tears Ricochet. Inclusive eu acho que falei Cardigan errado também, mas agora corrigindo aqui para vocês, tá? Me perdoem desde já. Gente, My Tears Ricochet é um hino, velho. Eu não sei se pronuncia assim, mas essa música é um hino. Eu gosto muito da entrada, da introdução, essas vozes, nessa harmonização que dá uma vibe meio nórdica, de música nórdica. E eu tô muito apaixonado porque é uma... Na verdade, o álbum inteiro ele é muito bom porque ele traz essa coisa vulnerável da Taylor, que como eu já falei aqui várias vezes nesse vídeo, que é uma das linhas dela que eu mais gosto da música, né? Tipo, eu amo quando ela tá assim. E eu tô muito satisfeito, de verdade. Então é isso, amigos. Essa é a minha análise aí do conceito visual do novo álbum da Taylor, né? Eu fiz um paralelo aí com as eras anteriores. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, comenta aqui embaixo o que acharam e se inscrevam no canal aí também para acompanhar as novidades que virão, beleza? Grande abraço para vocês e até a próxima!